e partir para outras frentes, né? A concentração de capital no capitalismo é central. Ele não pode se reproduzir se ele não tem fases de reconcentração de capital. Eu acho que a fase que estamos agora é uma fase muito aguda de concentração de capital. Concentração de capital a tal ponto de que, apesar dos gráficos que eu mostrei de aumento enorme da riqueza mundial, a Europa está em crise, o Brasil está em crise, os Estados Unidos, entendeu? Quer dizer, a crise por todo canto. Por que é a crise? Porque, na realidade, o volume de dinheiro se reuniu em tão poucas mãos que parece que o dinheiro sumiu de maneira generalizada. Entendeu? Quer dizer, não é uma leitura muito economista, justamente, do fenômeno, mas a impressão que me dá é essa, que estamos justamente numa fase de concentração de capital que é tão aguda que a gente tem a impressão que o dinheiro sumiu. Entendeu? E isso, evidentemente, a reforma trabalhista tem que ser relacionada com isso. Isto é, se teve um movimento de expansão da distribuição de renda no Brasil durante 10, 15 anos, isso tem que voltar. Isso tem que voltar, isto é, tem que ser reconcentrado em poucas mãos para repartir para outro ciclo, né, no capitalismo, né? E aí, evidentemente, que essa reforma trabalhista não vai melhorar a situação das desigualdades, bem pelo contrário, é feita para criar mais desigualdade, é feita para concentrar renda em poucas mãos e baratear o custo do trabalho, né? E mascarar as estatísticas en passant, né? Isto é, não tem mais desemprego graças à reforma trabalhista, justamente porque a gente faz de tudo com estatísticas, né? Estatísticas é a melhor fonte de manipulação do mundo. Você pode apresentar a mesma estatística de uma forma ou de outra para dizer exatamente o contrário cada vez, né? Então, eu acho que a reforma trabalhista vai nesse sentido. É uma das tecnologias de poder que vai servir à reconcentração do capital, que é a urgência, a emergência, a estratégia, diria Foucault, do momento para quem manda. E quem manda são os global players que eu estava falando antes. Isto é, quem tem bastante capital para poder decidir qual é a estratégia do momento. Entendeu? Eu acho que estamos nessa fase. Não sei se o professor concorda. E, pelo contrário, justaria que a sociedade urbana industrial é uma sociedade que, de certa maneira, abriu espaço para uma espécie de medianização da sociedade, dos extremos, os muito ricos com muitos pobres. Houve ali uma espécie de convergência do ponto de vista de empregos de classe média, né? Empregos gerados tanto pela indústria, pela grande empresa privada, mas também pelo próprio emprego público, né? Então, isso gerou uma sociedade menos polarizada, vamos dizer assim, apesar dos extremos, mesmo no Brasil, né? Se a gente pegar o que era o Brasil na década de 1920, era uma sociedade muito polarizada, entre os que muito tinham e os que outros nada tinham. Possivelmente nós vamos caminhar agora para uma cidade mais polarizada, porque há um esvaziamento da classe média. Então você vai ter os que têm muitos e os que praticamente não têm nada, que fazem qualquer coisa para poder sobreviver. Então, esse é um problema num país continental de 200 milhões de habitantes, né, em que, na verdade, você tem uma disputa hoje por quem vai dominar a sociedade. Serão as igrejas, é o crime organizado, aparentemente até tem agora, já vi reportagem que há uma certa vinculação do crime organizado com as igrejas, né, tem a liderança do agronegócio e a coisa dos bancos. É isso que basicamente comanda o Brasil hoje. Para onde vai, se isso aí é possível país, não sei lhe dizer, mas é uma sociedade muito polarizada, né, em que a questão da segurança vai ser fundamental. Você ou não vai sair de casa, ou vai contratar basta ver vários países, né? Em alguns países latino-americanos, lembro de visitar Caracas, na Venezuela, assim, tinha nas casas resposta armada. Então, a pessoa tem arma para se proteger, porque a polarização é intensa. É visível,
chegou de noite, eu não andei pelo centro da cidade, mas eu tenho visitado várias cidades do Brasil e é impressionante a degradação urbana do Brasil. A quantidade de morador de rua, tá certo? De pessoas pedindo qualquer coisa para sobreviver. Em São Paulo, você entra no metrô, né? Ou mesmo no aeroporto, a gente vendendo qualquer coisa. Bom, ainda bem que estão querendo vender, porque em algum momento eles não vão vender mais, né? Não vão querer vender para a gente. Então, é uma cidade que avança justamente essa polarização, porque está esvaziando o centro, o meio da sociedade. Porque não tem condições de viabilizar, porque não tem emprego para isso. Então, mas eu não acredito que isso possa ser o futuro, porque é impossível nós imaginarmos que poderíamos caminhar de forma racional com uma sociedade como essa. Obrigada. Obrigada aos nossos palestrantes. Convidamos a desembargadora Suzy Cury, presidente do tribunal, para fazer a entrega do certificado de participação ao Dr. Márcio Postman. Para cá, doutora. E convidamos o desembargador Gabriel Napoleão Veloso Filho para fazer a entrega do certificado ao Dr. Jean-François-Yves Deluchet. Com os agradecimentos da administração do TRT da 8ª Região e os parabéns pela excelente palestra.